Fala meus queridos, fala minhas queridas, tudo bem com vocês? Pessoal, mais um vídeo do nosso curso completo de Direito Constitucional para concurso público, tá? Lembrando que o nosso curso, ele serve tanto para a Polícia Militar, quanto para a Polícia Penal, quanto para a Guarda Municipal, tá? Ou seja, para as carreiras policiais que cobram nível médio. O nosso curso, ele é voltado para os cargos das carreiras policiais que cobram nível médio, beleza? Então esse curso aqui, ele estamos seguindo aí a ordem do edital da Polícia Militar 2018, certo? Porém, com conteúdo atualizado que serve não só para a Polícia Militar, como também Polícia Penal e Guarda Municipal, beleza? Então hoje nós vamos falar sobre partidos políticos. Já adianto para vocês que é um conteúdo pouco cobrado em provas de concurso público, tá? Mas caso caia alguma questão, não é difícil aí de vocês matarem aí a alternativa correta, tá? Então vamos lá, depois da nossa vinheta, nós vamos falar sobre partidos políticos, mas antes de iniciar o nosso vídeo, não deixe de se inscrever no canal, curtam, comentem e compartilhem, tá? Então já aproveita aí para mandar um abraço para a galera que está estudando para a Guarda Municipal de Lagarto, tá? Galera de Lagarto aí, ó. Partidos políticos está lá no edital dos senhores, beleza? Então depois da nossa vinheta, vamos dar início ao tema partidos políticos, beleza? Valeu! Pronto, galera, estamos de volta e vamos lá iniciar aqui o nosso assunto, partidos políticos, tá? Já adianto novamente para os senhores que o assunto partidos políticos, ele é pouco cobrado em provas de concurso público, tá? Ele não tem uma incidência muito alta em provas de concurso público, beleza? Mas nós vamos estudar, tá? Vamos passar para vocês os pontos principais desse tema, que é um tema pouco cobrado, porém está lá no nosso edital, tá? Então vamos lá, vamos iniciar aqui, ó. Vou pegar aqui a nossa canetinha vermelha. Vamos lá. Os partidos políticos, instituições essenciais à preservação do Estado Democrático de Direito, são entidades de direito privado, tá? São entidades de direito privado que se organizam em torno de ideias e convicções políticas comuns, almejando a conquista e manutenção do poder por meio das eleições. Então vamos lá para o artigo 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos. E aí a gente vai falar sobre os seguintes preceitos, tá? Então aqui a gente já pode aí. É livre criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos. Resguardado aí a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana. E aí vamos lá para os preceitos. Caráter nacional, tá? Então não existe um partido político nacional, não existe um partido político estadual ou um partido político municipal, tá? Então o partido político geralmente ele é de caráter nacional. Alguns exemplos, que são exemplos aí que todos nós conhecemos, é o PT, é o PSDB, é o PL, que é um partido novo, né? Um partido recente, é o MDB, tá? Então esses partidos eles têm um caráter nacional. É um partido que ele tem em todos os estados, tá? Então não existe um partido do estado de Sergipe ou um partido do município de Lagarto ou do município de Aracaju. Não tem. Partido político ele é de caráter nacional, tá? Proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes, tá? Então aí,
é proibido o recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros, tá? Então vocês imaginem a situação em que um país, né, estranho ao Brasil, ele financiem ali os partidos políticos, tá? Claro que eu posso trazer aqui como exemplo algumas denúncias, né, que vieram à tona nos últimos anos, da Venezuela recebendo dinheiro do Brasil, por exemplo, tá? E vice-versa, né? Já houve também aí situações em que o Brasil, o governo brasileiro ou um determinado partido brasileiro recebe recebe dinheiro, recebe recursos da China, por exemplo, tá? Eu já ouvi várias vezes aí situações que vinha aí essa questão de recebimento de recursos, tá? Então, galera, o inciso 2 fala sobre a proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros, tá? Ou de subordinação a estes, tá? Então aqui nada mais é do que uma proibição, né, uma vedação aí da Constituição para que os partidos políticos não recebam, né, dinheiro, recursos aí de países estrangeiros, para que estes não sejam aí futuramente utilizados como moeda de troca, né? E aí, obviamente, danificando aí a soberania do país, tá? O país dentro do seu território nacional, alguns partidos, né? Lutando aí pelos interesses de países externos, beleza? Prestação de contas à Justiça Eleitoral, funcionamento parlamentar de acordo com a lei, beleza? Então aqui são 4 incisos, tá? Que fala aí sobre os preceitos dos partidos políticos, né? Aqui é praticamente um pontapé inicial aí, né, do conceito de partidos políticos, né? Então veja que é plena a liberdade de criação dos partidos políticos, né? É plena a liberdade de criação de partidos políticos desde que resguardados certos valores, como por exemplo a soberania nacional. Então não pode haver partido político vinculado à entidade do governo estrangeiro. O regime democrático, né? O pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana. Isso é claro. Não pode haver aí, por exemplo, partido nazista ou racista, né? Então imagine você um grupo lá de pessoas, né? De brasileiros que criam um grupo aí, um grupo nazista, para lutar aí pelos interesses, né, dos nazistas. Então veja que isso é uma coisa absurda e obviamente que já prevendo, né, algo parecido, a Constituição já veio e já proibiu, né, esse tipo de situação, tá? Então só poderá ser reconhecido como partido político aquele que tiver repercussão em todo o país. Então isso aqui aí é muito importante, tá? Só poderá ser reconhecido como partido político aquele que tiver repercussão em todo o país. Então, como a gente já viu lá no comecinho aí, desculpa, partido político ele é de caráter nacional, tá? Opa, vamos lá. Isso visa evitar que interesses de grupos minoritários tenham legitimidade em detrimento daqueles que representam toda a sociedade, né? Então existem aí situações em que pequenos grupos, né, que a gente sabe que tem, né, pequenos grupos racistas, né, tem grupos aí de racistas. Então imagina essa galera aí criando um partido político e defendendo aí os interesses dele. Então imaginem a confusão que ia ser. A prestação de contas à Justiça Eleitoral tem como objetivo impedir a existência de caixa 2. Essa aqui é a parte mais hilária
do ponto aqui dos partidos políticos, né? Então, a prestação de contas à Justiça Eleitoral tem como objetivo impedir a existência de Caixa 2. E aí, meu irmão, fica difícil, né? O que a gente mais vê aí ultimamente é essa historinha aqui, ó, esse tema sendo utilizado com muita frequência, né? O famoso Caixa 2. Então, com isso, as contas dos partidos seriam todas submetidas à fiscalização financeira em prol da moralidade pública. Então, se é algo que os partidos políticos não têm, é moralidade pública, tá? Independentemente do partido, independentemente do candidato, independentemente de qualquer coisa, foi política, a gente tem que ter o pé atrás, beleza? Parágrafo 1º é assegurada aos partidos políticos a autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento, e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, tá? Vedada, e aí tem aqui uma ressalva aí, a sua celebração nas eleições proporcionais, sem a obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, tá? Devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária, beleza? É o que traz aí o parágrafo 1º dos partidos políticos. Então vamos entender aqui um pouco melhor. Nesse sentido, garante-se aos partidos a liberdade para definir sua estrutura interna, tá? Bem como estabelecer regras sobre sua escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios, tá? Também fica garantida aos partidos políticos a liberdade para definir sua organização e funcionamento, como também adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias. Então, com a emenda constitucional número 97 de 2017, ficaram proibidas as coligações nas eleições proporcionais. Então, que seriam aí as eleições para deputado federal, deputado estadual e vereador, certo? Regra essa válida a partir das eleições de 2020, ou seja, desde então, essa é a regra que está valendo, tá? Esta é a regra que está valendo, né? Que nada mais é do que os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, tá? Então, ficaram aí proibidos, né, com a emenda constitucional, ficaram proibidas as coligações nas eleições proporcionais, né? Ficaram proibidas as coligações nas eleições proporcionais, que é justamente aquelas eleições para deputado federal, estadual e vereador, tá? Então, passou a não ser obrigado, né? Inclusive passou a ser proibido aí as coligações, né? É quando aqueles partidos se juntavam, né, apoiando um determinado político, né? Então hoje, para os deputados federais, estaduais e vereador, isso ficou proibido, tá? Parágrafo 2º, os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Aqui é muito importante, ó, parágrafo 2º, eu vou até grifar todo o parágrafo 2º porque é de fato informação muito relevante, tá? A primeira é que ele adquire personalidade jurídica, certo? Na forma da lei civil. Na forma da lei civil. Registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Então a banca ela pode colocar aqui aí, Tribunal Superior Judicial, né? Ele pode colocar aqui, ó, Tribunal Superior do Trabalho. Pode alterar, tá? Então, aí,
o registro de seus estatutos será feito no TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Beleza? É o famoso TSE. Parágrafo 3º, somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão na forma desta lei os partidos políticos que alternativamente. Antes de a gente entrar no inciso 1 e 2, vamos entender um pouco melhor o parágrafo 3º, tá? Então, aqui o parágrafo 3º fala sobre o acesso gratuito ao rádio e à televisão. Então, pessoal, novamente, somente terão direito a recursos do fundo partidário, e acesso gratuito ao rádio e à televisão os partidos políticos que alternativamente, e aí vamos lá. Primeiro, obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados no mínimo 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com o mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas. Ou tiver elegido pelo menos 15 deputados federais, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Tá? Então isso aqui, ó, é meio chatinho, é meio complicado, tá? A boa notícia é que muito raramente cai questões sobre os partidos políticos, tá? Essa é a parte boa da história. Mas é chatinho. Para entender isso aqui, ó, é meio complicado. Mas a gente tem que fazer a nossa parte e passar aí para os senhores e para as senhoras todas as informações referentes aos partidos políticos, tá? Então, parágrafo 4º, é vedado a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Isso aqui é óbvio, né? Isso aqui é óbvio, tá? Então, não se pode utilizar aí através, né, os militares, né, se reunirem, ou até mesmo organizações paramilitares se reunir aí para criar partidos políticos, tá? Então essa proibição aí, ela está lá no artigo 5º, inciso 17 da Constituição Federal de 88, que dispõe que é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar, tá? Então vamos lá, de forma resumida, os partidos políticos, ele possui natureza jurídica, ou seja, é pessoa jurídica de direito privado, tá? Não é de direito público. Pessoa jurídica de direito privado. Beleza? Aquisição da personalidade. Deixa eu apagar aqui que ficou legal não. Aquisição da personalidade. É o registro dos atos constitutivos em cartório, tá? É o registro dos atos constitutivos em cartório, aquisição da capacidade política. E aí é o registro do estatuto no Tribunal Superior Eleitoral, é o registro no TSE, e os preceitos é de caráter nacional, proibição de recebimento de recursos de entidade ou governo estrangeiros, prestação de contas à Justiça Eleitoral, funcionamento parlamentar, de acordo com a lei, tá? Então essas aqui são algumas das características dos partidos políticos, tá? Vamos adiantar para não ficar muito longo. Parágrafo 5º. Ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no parágrafo 3º deste artigo, então a gente já viu o parágrafo 3º, né? Daqui, aí. É esse aqui com os dois incisos. Então, caso o eleito, né, não preencher os requisitos previstos no parágrafo 3º deste artigo, é assegurado o mandato e facultada
a filiação, tá? Então, caso não preencha aqueles requisitos, é assegurado o mandato e facultada a filiação, ou seja, ele fica filiado se ele quiser, né? Sem a perda do mandato, a outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão, certo? Parágrafo 6º, aos deputados federais, os deputados estaduais, os deputados distritais e os vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos, perderão o mandato. Perderão o mandato, tá? Salvo nos casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei, não computada em qualquer caso a migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão, tá? Então, deputado federal, deputado estadual, aqui aí, todos esses caras aí. E os vereadores também, né? Vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos, eles perderão o mandato. E aí tem a ressalva, né? A ressalva é nos casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei, não computada em qualquer caso a migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão, tá? Outra situação aqui, os partidos políticos devem aplicar no mínimo 5% dos recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da participação política de mulheres, de acordo com os interesses intrapartidários. De acordo com os interesses intrapartidários, tá? O mínimo aqui é de 5%, tá? O mínimo aqui é de 5%, beleza? Parágrafo 8º. O montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e da parcela do fundo partidário destinada a campanhas eleitorais, bem como o tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão, a ser distribuído pelos partidos às respectivas candidatas, deverão ser de, no mínimo, 30%. Tá? Proporcional ao número de candidatas, e a distribuição deverá ser realizada conforme critérios definidos pelos respectivos órgãos de direção e pelas normas estatutárias, considerados a autonomia e o interesse partidário, tá? Então, mais uma informaçãozinha. Parágrafo 9º, dos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha do Fundo Partidário destinados às campanhas eleitorais, os partidos políticos devem obrigatoriamente aplicar 30% em candidaturas de pessoas pretas e pardas nas circunscrições que melhor atendam aos interesses e às estratégias partidárias, tá? Então aí está o parágrafo 8º, o parágrafo 9º, e agora nós vamos para as nossas questões. Vamos para nossas questões, tá? O partido político Alfa elegeu 19 parlamentares na eleição para a Câmara dos Deputados, tá? Vamos lá. João, um dos deputados federais eleitos por Alfa, logo após a posse, insatisfeito com o que considerou um fraquíssimo desempenho da legenda, declarou à imprensa que adotaria as medidas necessárias para sua desfiliação, com a correlata filiação ao partido político Beta. Oi, ele saiu do Alfa para ir para o Beta. Ei, seu João. Que teve melhor desempenho. Então o Beta teve um melhor desempenho nas eleições, tá?
Então, ao tomar conhecimento da declaração de João, o Diretório Nacional de Alfa informou que a desfiliação, sem sua aquiescência, importaria na perda do mandato eletivo. Oi? Então vamos lá. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que, caso João venha a se desfiliar de Alfa, partido político pelo qual foi eleito, a consequência será a perda do mandato eletivo. E aí, a questãozinha já está correta logo na letra A, tá? Que a gente já viu que... Cadê? Aqui, ó. Parágrafo 6º. Os deputados federais, deputados estaduais, deputados distritais e vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos perderão o mandato, tá? Salvo nos casos de anuência de partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei. Não computada, em qualquer caso, a migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão. É justamente aqui o que o João quis fazer, ó, né? Ele utilizou aqui que o partido possuía um fraquíssimo desempenho da legenda, tá? E aí ele pediu aí a desfiliação do partido, visando aí a migração para o partido político beta. Então, nesse caso, João ele perde o mandato eletivo, tá? Letra B. Como Alfa não preencheu a cláusula constitucional de desempenho, João poderá se desfiliar sem perda do mandato. Tá errado. Tá? Aqui não tem falando sobre a cláusula constitucional de desempenho. Não tem, então a questãozinha tá... Letra B, na verdade, a alternativa B está incorreta. A desfiliação de alfa com a correlata filiação de beta somente será admitida na hipótese de transferência igualitária de parlamentares entre os partidos políticos. Também está errada, né? Somente será admitida na hipótese de transferência igualitária. Então, a gente já viu que a letra C também está incorreta. João, a exemplo dos demais parlamentares, pode se desfiliar do respectivo partido político nos 60 dias subsequentes ao início do mandato e nos 60 dias anteriores ao término do mandato. A gente não viu falando nada sobre prazos, né? A gente não viu falando sobre prazos, não viu falando sobre 60 dias, 80 dias, 90 dias, a gente não viu falando nada sobre isso, tá? Por fim, João apenas poderá se desfiliar de Alfa caso o partido político também não tenha obtido 3% dos votos válidos e... Na eleição para a Câmara dos Deputados, distribuídos em 1/3 das unidades da federação, com no mínimo 2% em cada uma. A questão também não fala sobre essa hipótese, tá? Hipótese de desfiliação, beleza? Então a questãozinha alternativa correta é a letra A de alfa, beleza? Com base no regramento constitucional dos partidos políticos, é incorreto afirmar que é vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. É vedada. Perfeita a questão. A letra A está correta. É vedada a utilização dos partidos políticos de organização paramilitar. B. Os partidos políticos devem aplicar no máximo 5% dos recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres de acordo com os interesses intrapartidários. Pessoal, essa é a questão incorreta. Por quê? Porque lá na nossa... Deixa eu voltar aqui. Pronto, aqui. Os partidos políticos, parágrafo 7º. Os partidos políticos devem aplicar no mínimo 5%, tá? É no mínimo 5%. A questão fala que é no máximo 5%. Então está incorreta, tá? Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil,
registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Perfeito, a letra C. É assegurado aos partidos políticos a autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios, e sobre sua organização e funcionamento, e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Perfeito também a questão. Pessoal, essa questão aqui, ó, ela é uma questão clássica para vocês printarem e fazer ali como se fosse um mapa mental, tá? Porque ela vem com 4 conceitos que são válidos e apenas um, no caso aqui a letra B, que estava incorreta, né? E 5 alternativas que estão o quê? Corretas. Veja que a questão aí é grande, olha. Veja que a alternativa é grande pra caramba, né? Ou seja, riquíssima de informações aí. Todo esse conteúdo aqui aí está correto, certo? Olha a letra E. Os deputados federais, deputados estaduais, distritais e vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos perderão o mandato. Perfeito. Salvo nos casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei, não computada em qualquer caso a migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão também está incorreto. Então veja que isso aqui, ó, se vocês derem um print, vocês vão destrinchar todo o conteúdo e vai tirar 12, não vai tirar 10, né? Vocês serão aprovados aí com os pés nas costas. Serão aprovados com os pés nas costas, beleza? Então essa questãozinha inédita do que concursos, a alternativa correta é a letra B de Bravo. Letra B de Bravo, tá? Então, pessoal, só para deixar claro aí para os senhores e para as senhoras que esse conteúdo aqui, partidos políticos, ele é um conteúdo pouco cobrado em prova, tá? Pouco cobrado em prova. Não é um assunto extenso, veja que é só um artigo e alguns parágrafos, né? São 9 parágrafos apenas, tá? Então, vocês respondendo as questões, vocês terão aí uma noção básica, né? E aí é o que eu recomendo, que vocês tenham pelo menos o básico das informações sobre os partidos políticos, para caso caia alguma questão da prova, vocês consigam aí acertar as questões, tá? Então, pessoal, a gente finaliza aqui o tema de partidos políticos. Desejo a todos vocês bons estudos, que vocês continuem nessa pegada, tá? Não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho de notificação, curtam, comentem, compartilhem, pessoal. Isso ajuda bastante ao engajamento do nosso canal, tá? A gente tem uma nova meta. E essa nova meta é de 500 inscritos até o final do mês, tá? 500 inscritos até o final do mês, galera. Então a gente precisa muito da ajuda de vocês. Para a galera aí que tá estudando para a Guarda Municipal de Lagarto, galera, dê essa moral pra gente, dê essa força aí pra gente. A gente precisa muito do engajamento de vocês, tá? Para que o nosso canal continue crescendo e para que a gente continue ajudando todos vocês a realizarem a tão sonhada aprovação aí em um cargo público, beleza? Então, galera, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!